na questão de mordidas cruzadas, não me preocupa tanto a urgência. Óbvio que quanto mais rápido melhor, sim. mas eu consigo disjuntar, ou seja, alargar um maxilar superior. Não estamos a falar em termos dental-alveolar. Estamos mesmo a falar sem ter sequer consequências dentárias, ou seja, alargar mesmo, disjuntar o maxilar superior. Porque o que eu costumo explicar aos pais que é mais fácil e conseguimos fazê-lo até mais tarde. Hoje em dia eu consigo fazê-lo ortodonticamente, até em jovens adultos conseguimos fazer. Pois, só que aí, no nosso ponto de vista, as funções estomatognáticas vão ser mais tardias e depois, quando nós vamos a corrigir, é muito mais difícil informar o cérebro de que aquele movimento está errado do que eu numa fase infantil em que até brincamos com os pratos coloridos e diz, olha, eu até costumo ter um crocodilo, dizer, olha, sabes que o meu crocodilo come dos dois lados, come a hora de um lado, eles até dão a comida e tal. Num adolescente, muitas vezes, o que é que acontece? Que sei que eu tenho que ir para a terapia da fala. E às vezes isto... é diferente, quanto mais precoce... Eu percebo do ponto de vista ortodontógico. Não é nesse sentido que eu estava a dizer. Eu estava a dizer no sentido que adio. É mordida cruzada, quando se detecta e dá para corrigir em termos de colaboração da criança, que resolve-se. Mas a minha questão é, não me preocupa tanto eu apanhar, por exemplo, uma criança com 11 anos com uma atrofia maxilar transversal, ou seja, sem largura, ou com o retrognatismo ou o prognatismo. E aos 11 anos, principalmente nas meninas, a parte estética, aquilo mexe com elas. Mais do que a parte estética, o que hoje eu estou a verificar, desde que eu deixei de analisar as crianças ou ortodonticamente os casos através de duas dimensões, ou seja, com uma tela, etc., e passei a analisar com um TAC, eu consigo ver, o TAC não é um TAC convencional, é um CBCT, muito baixa radiação, e comparado com a informação que nos vai trazer, mais do que justifica, porque às vezes isso é algo que alguns médicos são contra, e então já só para desmistificar isso. Então, o que eu estou a verificar é quem foge àquela curva de normalidade. Ou seja, nós sabemos que a maioria das meninas vai parar crescimento mandibular tipo um ano depois da menarca, a média anda mais ou menos aí. Os meninos mais tarde, lá quando já vai naquele pico final da adolescência, mas isto é uma média. E até aqui, até agora, eu estudava os casos baseado na média, ou seja, bem sem queixo, eu olhava, se estivesse dentro da média eu ainda tinha tempo de tratar, entrava com ortopedia, com o que fosse, para tentar estimular o crescimento daquela mandíbula. Acontece que havia casos que eu tinha sucesso, havia outros casos que eu não tinha sucesso. E às vezes eu atribuía o não sucesso à falta de colaboração. E às vezes era. Mas havia alguns casos específicos que eu sabia e sentia que havia colaboração. E há sinais que nós temos de que está a haver colaboração. Os pais, o aparelho que vem e está magoa, ou tem uma pequena úlcera, isso é tudo sinais de que a criança está realmente a utilizar aquilo o tempo que tem que utilizar. E mesmo assim eu não obtinha resultados, mesmo estando dentro do período que supostamente deveria estar a resultar, porque a criança ainda estava a crescer. Acontece que agora eu olho, nós antes em duas dimensões analisávamos as vértebras, a vértebra ainda está a crescer, eu ainda fiz a análise vertebral e está a crescer. Só que isso é olhar para um osso diferente e dizer que outro osso está a crescer. Então nós passamos a olhar para o osso que nós queremos ver a crescer, que é a mandíbula. E a mandíbula, não era possível em duas dimensões nós olharmos para o principal centro de crescimento da mandíbula, que é na articulação. Porque como a mandíbula vai de um lado ao outro, nós fazemos uma tela daqui e existe uma série de sobreposições que não conseguimos olhar. Fazemos outra daqui e também não conseguimos olhar. De frente também não conseguimos. Então não havia forma de pegar na mandíbula, isolá-la, fazer um raio-x de duas dimensões e ver que está a crescer ou não está a crescer. Com o CBCT já conseguimos fazer isso, ou seja, eu olho exatamente para a articulação daquela criança e digo se aquela criança tenha 11, tenha 10, tenha 15, está a crescer ou não está a crescer. E com isso acabei por desbloquear toda esta coisa que a mim me incomodava muito, que era o fazer passar uma criança por um tratamento
e o tratamento não resultar, mesmo ela tendo feito tudo o que eu disse para ela fazer. É o caso daquele menino que nós Exatamente, temos, isso é muito com 11 frustrante. anos. Com 11 anos, nós achamos que dava para estimular o crescimento do queixo, foi visto que não. Um menino de 11 anos já parou o crescimento. Que E aqui vai há ser um 5 caso anos cirúrgico. atrás E eu teria evolui Vai para cirúrgico. maxilofacial. Não vai já, não Sim, é? Não, mas nesta não- fase, não mas vai já, Mas se andasse, se o Paulo não tivesse feito estes exames, nós íamos andar este tempo a tentar e não íamos ter resultados. É o que eu digo. Eu acho que mais que uma intervenção bem feita, a avaliação é crucial. Tem que ser muito e tem que ser Fundamental. individualizado, porque hoje em dia Não pode ser pela média. existem ferramentas para individualizar, porque óbvio que se nós não individualizarmos, vamos acertar em 60%. Mas vão contar 40. Exatamente, é assim. Mas os outros extremos, é assim, eu não quero saber da média se o meu filho calhou-lhe um extremo, não é? Por exemplo, o pai dessa criança pensa assim, podia ter feito um investimento grande, ok, de dinheiro, de tempo, feito a criança passar por um tratamento que não vamos dizer que é altamente confortável, não é? Sim, mas é chato. É, exatamente, e tem todas as consequências, tanto sociais, óbvio que nós vamos também gerindo isso, não é? Mas se não tivesse que passar pelo tratamento, seria melhor. E chegar ao final e não ter resultado nenhum, é que neste caso é ter resultado zero. E o que às vezes nós vemos, e eu também já assisti a isso, e há colegas que parece que fecham os olhos quando falham, que é o quê? Nós forçamos esses avanços mandibulares para estimular crescimento e o que acontece é uma memória muscular que, passado algum tempo, parece que cresceu. Ou seja, ele vem, ai, que bom, está a crescer e nós nem sequer conseguimos mandar aquela mandíbula para trás logo naquele momento. Mas ele tira o aparelho e diz assim, pronto, vamos largar. Ou vamos passar só para da noite. E passado algum tempo, ele aparece outra vez lá atrás. Porquê? Porque dele andar sempre com o aparelho, o músculo já está com uma contratura para sempre manter naquela zona. Mas quando o músculo relaxa, a mandíbula vai para o seu verdadeiro sítio. E lá está, com o CBCT, com essa análise em 3 dimensões, isso já não acontece. Porque eu se faço o CBCT, quando ela está nessa posição que eu acho que cresceu, aqui vai-me mostrar que a articulação não está encaixada, que está aqui à frente. Contra isso não há argumentação possível. E infelizmente, esta é mais uma das coisas que se continua a perpetuar não só na sociedade, como na parte científica, congressos e tudo mais, em que fecha-se os olhos a este tipo de análise. Eu não percebo ainda bem porquê, às vezes por interesses económicos, outras vezes por facilitismo, outras vezes por falta de interesse. Talvez. E isso é lamentável porque é realmente algo que eu vejo que é o futuro e tem que ser por aqui para nós cada vez sermos mais certeiros no que entramos, por exemplo, na terapia da fala, não é isso, mas qualquer terapeuta da fala trabalha a intervenção miofuncional. E nós sabemos que de faculdade não saímos assim tão bem preparados para isso. É preciso um investimento muito grande fora, claro, é preciso muita formação. E é o que eu digo, é especializar e evidência científica. Porque muitas vezes fecha-se os olhos, está melhor que o que estava, é verdade. Mas nós queremos, não é a perfeição, que os 100% às vezes também é uma utopia, mas uma aproximação aos 100%. Sim, mas evidência científica é algo que eu também sou muito crítico. Porquê? Porque eu, se quiser fazer uma publicação na principal revista mundial de ortodontia e apresentar uma análise em 3 dimensões, eles rejeitam e dizem que querem uma em 2 dimensões. Mas isso é os pré-requisitos, não é? Mas o que eu digo, a evidência científica é mesmo, às vezes, evidência científica nossa, em que nós estudamos, lemos e que nós percebemos. É a mesma coisa, por exemplo, agora estão a aparecer muitos adolescentes, e não sei se partilhei isso comigo, com desvios de sexos, miúdos que jogam futebol, miúdos que jogam handball, polo aquático, e o que é que acontece? Vêm para uma correção já tardia, ainda me aconteceu um miúdo, 19 anos, sempre jogou polo aquático, disseram sempre que fazia correção ortodôntica já fixa, que não valia a pena, e estamos a falar de uma mordida cruzada bilateral com mordida aberta, 19 anos. A língua, ela está estreita e para a frente, porque foi o espaço que ela ocupou em função da estrutura que tinha. E disseram assim à mãe, olha, agora está na altura de corrigir, 19 anos. Eu achei que ela, uma mala oclusão tão severa, disse, isto tem que ter alguma coisa por trás. O miúdo tem um desvio bilateral do septo,
ele não respira. E a mãe disse, não sei como é que nunca reparamos, polo aquático. Ele até lhe dava jeito não respirar pelo nariz. Claro. E a mãe disse, agora faz todo sentido, por isso é que ele foi campeão não sei do quê, aguentava não sei o quê. São pequenas coisas que... E agora corrigir esta mala oclusão? Não é? Assim, óbvio que só vendo, mas é Mas sempre a probabilidade de corriste, ser... mas este miúdo já podia ter sido. Tá. Quando a mãe... Mas depois não era campeão. Mas quando a mãe até perguntou, pá, foi mal orientado. Sim, completamente. É assim, não vamos ser hipócritas e é assim, eu não gosto de falar mal. Eu, quando falo mal de forma generalizada. E de mim também, ou de nós Quem eu também. conheço É e frente a frente, não é? Como é óbvio. Não, mas nós também erramos. Exatamente, é isso. Não há coisas perfeitas. É isso, mas eu acho que quando, lá está, nesse caso, foi mal orientado, tem que se dizer. Não se vai estar a dizer que foi bem orientado porque não foi. Se o pai conta que sempre foi visto e que lhe foram aconselhando a adiar a intervenção, é óbvio que foi mal orientado. Não há argumentos contra isso. Mas aí se voltamos ao médico dentista generalista que faz tudo. Faz tudo e acaba muitas vezes por não fazer Certo, nada. mas aí, assim, uma questão é fazer tudo e outra questão é saber de forma mais generalizada Orientar. tudo, porque eu sou muito Mas há defensor pessoas do que generalista. não gostam de dizer que não sabem fazer. Mas que não é o de ser que não sabe fazer, agora ele tem que ter conhecimento para encaminhar, porque E o saber médico Eu percebo, generalista tem mas, uma função mas ainda vital há uma nisso. mentalidade um bocadinho diferente nesse E os nossos Claro. limites, todos nós temos limites. Há coisas Claro. que nós sabemos, há coisas que nós não sabemos, temos que delegar. Certamente fez o melhor que sabia. Como é Claro, óbvio, claro, não é? sem dúvida. Ou não, e não quis perder o paciente. Também há isso. Mas será Acaba que por perdia? perder. Eu acho que Oh, sim, no eu sou fundo. totalmente contra isso, mas muitas vezes na medicina generalista acontece isto. Eu vou tentar dar um jeitinho e eu sinto isso. isso. Sim, mas aí ele, o jornalista vai quê? Vai continuar A dar um jeitinho. segui-lo, A dar um não, mas jeitinho. não vai segui-lo desse ponto de vista, ou seja, vai segui-lo do ponto de vista de cáries, de higienizações, de... Mas há jornalistas que põem aparelhos, há jornalistas que fazem Ok, plantes, pronto. fazem Sim, tudo. eu concordo Percebe? com a É um Bárbara. consultório que só tem aquele médico que faz tudo, por Eu concordo exemplo. com a Bárbara. E Não sei, nesse sentido. Eu concordo com a Bárbara. Pronto, Nós- deve acontecer, mas não Não, sei. acontece muito, muito. Ok, pronto. Mas voltando outra vez um bocado atrás, porque nós fugimos aqui um bocado e começámos a dar na cabeça aí. Ok. Mostra que é só que temas temos aqui que te possam estar a escapar. Ok, ou seja, nós estávamos aqui a falar numa idade mais ou menos ali, já estávamos a passar entre os 5 e os 10, já estávamos a entrar agora aí nessa fase de dentição mista, ou seja, tem dentinhos de leite, tem dentinhos definitivos. Falámos também já de que alguns começam a ter cáries em dentes de leite e que isso não deve ser desvalorizado, porque eles têm uma função. E essa função acaba por ser uma das principais, é a de manutenção de espaço para depois o dente definitivo poder emergir ali naquela zona. E quando nós perdemos um dente de leite de forma precoce, isso acaba por ter consequências em que sítio vai nascer o dente definitivo, criando ali uma cadeia de problemas que advêm daí. Então, quando por vários motivos, se perde um dente de leite, nós devemos também intervir, que geralmente até também a odontopediatra que acaba por fazer isso, às vezes o ortodontista, mas o ortodontista geralmente atua mais um bocadinho mais à frente, que é o que é que se faz assim nessas Nessas situações. situações eu aconselho sempre a colocação de um mantenedor de espaço. Explica aos pais precisamente o que é um aparelho que apenas, como o próprio nome indica, vai manter o espaço do dente definitivo ou não, não é? Por exemplo, estamos a tirar um segundo molar de leite e tem o definitivo já atrás. Nós temos que pôr um aparelhinho lá que vai até ao dente imediatamente à frente para segurar o espaço desse dentinho e que terá que ficar até o dente definitivo começar a erupcionar, exatamente, sim. Claro, exatamente. Ou seja, passando já aqui começando a entrar ali nos 10, 11 anos, por aí,
Deixa-me só interromper, Diz, desculpa. desculpa. É só porque muitos pais têm a ideia que os dentes de leite todos vão cair, mas caem logo aos 5, 6 anos. E esquecem-se, e até eu própria, quando andei na faculdade, eu era assim, não, é impossível. Os dentes de trás só caem aos 10, 11, 12 anos ou 13 anos, às vezes. E os pais não se recordam disso. E acham que, estamos a gastar dinheiro num aparelho, os dentes vão já cair de imediato. E não é. Eles só se Muitas ali os incisivos, que ali por vezes. volta É dos isso que 6, as nossas memórias é sempre dos primeiros, lá atrás não se recordam. É isso. Por acaso é giro e também estranham o facto de o primeiro molar não substituir nenhum. Nenhum, nasce atrás. Nasce lá atrás e não substitui nenhum. Que também podemos falar do primeiro molar e mesmo o segundo molar, o primeiro molar, o segundo molar decido também é muito importante nisso, que é o estabelecer da altura da mordida da criança. E nisso eu também sou crítico a algo que hoje em dia começa a acontecer, que não sei se principalmente a Raquel concorda com isso, que deve assistir bastante, se calhar, também a essa situação, que é esse estabelecimento da altura que a criança morde, óbvio que tem a ver com musculatura e tudo mais, mas quem faz o primeiro estabelecimento da altura é o segundo molar tecido, que é como se fosse o grande molar, é quase como se fosse eu quase que chamo o molar de leite, porque o outro é mais parecido com um pré-molar, é mais pequenino. E aí a criança deixa de morder de forma tão funda e começa a morder de uma forma já a começar a estabelecer qual vai ser a altura da sua face que vai ter. A seguir, quando vem o primeiro molar, que nasce lá atrás de todos e não bem substitui nenhum, essa altura chama-se o segundo levante da altura facial e vai-se estabelecer ainda melhor essa altura. E depois o terceiro estabelecimento é só já mais lá à frente com o segundo molar, já lá para os 13, 12, depende um bocado da criança, mas é por aí. E esta definição da altura tem que se deixar ocorrer de forma natural e se tiver a haver alterações, óbvio que intervir com ortopedia para ajudar a natureza neste sentido. E o que eu vejo hoje em dia é que está-se a querer substituir a ortopedia dentofacial, ou seja, aqueles aparelhinhos, seja aparelhos de planas ou outros, não é? Isso, existe todo um leque de terapêutico que podemos utilizar, que são aparelhos que não são aparelhos dentários, são aparelhos musculoesqueléticos. O objetivo não é movimentar dentes com a ortopedia, o objetivo é que o desenvolvimento muscular e esquelético daquela boca ocorra de forma normalizada. Ou, se não está a ocorrer de forma normalizada, tentar guiar e conduzir para aí. E hoje em dia está-se a utilizar, como se fosse um aparelho de ortopedia, aparelhos que são aparelhos dentários, que é, porque parte-se do princípio que se é removível, dá para ser ortopedia, que é o chamado o Invisalign para crianças. Pois, sou crítica. Pronto, eu também. Então, essa é mais uma das questões que eu queria trazer, porque é algo que está completamente já difundido, principalmente em classes mais altas com mais poder económico e, por conseguinte, geralmente mais literadas ainda, que acabam por procurar profissionais que estão mais na moda, ok? De renome, e isso o que é que está a criar? Por interesses duvidosos, esses profissionais utilizam este tipo de aparelhos porque obviamente, são mais facilmente aceitos pelo paciente, não é? Porque são mais confortáveis, mais discretos, etc. Isso é depois mascarado por uma sensação de maior tecnologia, que também não acontece. A tecnologia existente por trás de um alinhador é francamente baixa, ok? Eu consigo fazer um alinhador no meu consultório com uma impressora 3D e um software em 1 hora. Baixo custo. Baixo custo, exatamente. Pronto. Que para o paciente não é assim. Baixo custo e alta percepção de valor, que é a conjugação perfeita de negócio. Só que o que acaba por acontecer com estes aparelhos, com estes alinhadores, e eu até gostava que alguém que defende realmente este tipo de abordagem até viesse cá e argumentasse, e toda a gente podia aprender um bocado,
Eu estou a dar a minha visão, a minha análise que eu faço das coisas, porque lá está, existe muito pouca, mas existe alguma literatura e coisas publicadas sobre isto. E nenhuma delas, seja por que motivo for, é contrária à utilização. Então, esses aparelhos, ao abraçarem os dentes, acabam por bloquear este estabelecimento da dimensão de mordida do paciente. Porque, ao serem utilizados, vão ser utilizados em ortopedia, certamente vai ser ali entre os 6 e os 11, 12, à volta disso. Então, obrigatoriamente, vai interferir com esse estabelecimento da dimensão vertical da criança. E está-se a ignorar isso porque o facto de o dente que se está a desenvolver sentir que já atingiu o toque com algo, neste caso o plástico do alinhador, faz com que a raiz que se está a formar, porque o dente ele não cresce, ao contrário do que as pessoas pensam que o dente cresce aqui na zona onde ele está a morder, a ser usado. Mas não, o dente cresce é quase como um legume, não é? Ou como uma árvore, está a crescer aqui em baixo. A raiz vai crescendo e ele vai subir. Exatamente. Mas ao sentir que já atingiu o toque com algo, o nosso corpo identifica que ele já atingiu o toque com a arcada oposta. Se atingiu o toque com a arcada oposta, ele automaticamente finaliza o seu desenvolvimento. E o que eu estou a assistir é a apanhar crianças já ali no final da idade infantil, ou seja, numa fase em que já está a começar a entrar para podermos entrar com um aparelho fixo e tudo mais, e que estão com mordidas profundas, porque este estabelecimento da altura não foi feito de forma correta, porque lá atrás foi utilizado Invisalign, chamam Invisalign First, que é alinhadores em crianças. Sabes, a minha visão é que se pega no nome, alinhador, é para alinhar. Exatamente. Se a criança está em crescimento, a criança precisa de promover o crescimento dos músculos, do esquelético. Quando ouço isso da vossa parte, faz-me lembrar o MyoBrace. Sim. O MyoBrace surgiu aqui em voga, assim, aqui mais em Portugal, até na Zona Norte, há cerca de 2 anos, 3 anos, com muita formação para dentistas e menos para terapeutas da fala. E basicamente aquilo era vendido como os meninos que são respiradores orais, além de um OFM, de um SN3, seja o que for, coloca isto à noite, faz X exercícios e eles vão melhorar. Só que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a dizer, ok, a boca fecha, mas estamos a esquecer de dar força ao bucinador, estamos a esquecer de dar força à língua, estamos a esquecer de trabalhar funções estomatognáticas, respiração, mastigação. E o que é que os colegas que acreditavam nesta filosofia começaram a sentir? Ok, eles até... E estamos a falar de um aparelho de baixo custo, mas que era vendido ao paciente de alto custo. É a mesma coisa. E o que é que estava a acontecer? Nós não precisamos da terapia da fala, eu em gabinete consigo controlar todas as variáveis, ou seja, eu ponho um aparelho para expandir e para alargar, a altura transversal, a altura vertical, e a seguir fechamos os lábios que controlam esta respiração. Estes casos recidivaram. E depois tiraram as coisas, passaram 2, 3 anos, controle, tirou, e depois temos uma aplicação de exercícios globais para todos os miúdos, sem um direcionamento de planeamento de intervenção, porque há miúdos que respiram mal pela boca, pelo nariz, abrem a boca, mas até têm bucinadores fortes porque mastigam. Depois temos outros que não mastigam e têm tudo fraco. Ou seja, estamos a pedir a uma família para que à noite despenda de meia hora ou 1 hora. Opa, a pessoa não compreende. E depois temos um aparelho que é vendido com uma falsa informação, porque nós na terapia miofuncional não é fechar bocas, é fazer um trabalho muscular, de cadeias muscular, até atingir o fecho da boca. O objetivo é o fecho da boca. É isso, aquilo que os pais dizem. Eu até lhe digo tantas vezes para fechar a boca, mas ele não fecha. Eu disse, pois pai, isto é como uma casa, isto tem os alicerces, mas até chegar ao telhado nós temos os alicerces, o primeiro andar, a garagem, o primeiro andar, o segundo, e basicamente fez-me lembrar muito isso quando o Paulo partilhou estas questões. Ou às vezes, lá está, às vezes os pais também me dizem isso, eu estou sempre a dizer para ele andar com a boca fechada, e eu digo assim, se ele anda com a boca fechada, ele morre asfixiado. Por isso não lhe diga isso. Ele não consegue, ele não anda com a boca aberta porque quer. É isso, é fisiológico. É a mesma coisa dizer a uma pessoa que tem uma perna maior que a outra para não mancar. É exatamente não dá, não pode. É exatamente a expressão que eu uso. Fiz uma cirurgia ao joelho, vai andar sem muleta, vai cair de cabeça, não é? É a mesma coisa, é isso. Exatamente. Mas
no seguimento dessa questão de desenvolvimento esquelético, por exemplo, nós há bocado estávamos a falar de crianças que têm o queixo pequeno. O queixo pequeno tem sempre duas componentes, não é? Tanto o queixo pequeno como tudo o que é esquelético também. Ou seja, existe sempre uma componente genética, não é? Porque o que nós temos de informação nos nossos genes vai ser aquilo que num ambiente normal se vai expressar. E às vezes a genética é usada como uma justificação para falha de tratamento, falhas de diagnóstico e às vezes pelos próprios pais para não procurarem ajuda porque eu também sou assim, sai a mãe, sai ao pai, etc. Só que o que é preciso as pessoas entenderem é que a genética tem uma percentagem de contribuição para o resultado final, mas a parte ambiental tem uma contribuição muito maior, ok? E então, nesses casos em que, por exemplo, que é o que existe mais em Portugal, pelo menos o que eu assisto, crianças sem queixo. Esse é o que existe mais em comparação com tendência ao que o queixo cresça mais. Só que isso é uma bola de neve porque a criança, por vários motivos, seja pela respiração, seja o que for, o maxilar inferior dele deixa de se desenvolver neste sentido, ou seja, começa a não crescer à mesma velocidade para a frente e começa a ficar para trás. Quando começa a ficar para trás, os nossos dentes, eles tentam sempre procurar contacto. Então, normalmente, os dentes da frente têm uma relação correta que é mais ou menos esta, entre os de baixo e os de cima. Eles estão-se a desenvolver quando o de baixo para de crescer ao mesmo ritmo, por vários motivos, não é? Seja a respiração, seja a questão alimentar, pronto, uma série de fatores, não vamos entrar por aí agora. Deixa de se desenvolver, começa a ficar para trás, então os dentes começam a tentar procurar e manter esse contacto, ou seja, ele está-se a desenvolver e depois os de baixo tentam inclinar para a frente para compensar a parte esquelética e os de cima tentam inclinar para trás para manter esse contacto. E, para além disso, como o de baixo fica com a altura para crescer, o de baixo ainda cresce para cima. Então, só ali, só nesta pequena movimentação dentária, se a criança ainda tiver informação genética para ter um queixo normal, ou para que o queixo dela cresça mais um bocado, ela aqui já está bloqueada em termos dentários para poder crescer. Então, nessas idades, é importante, óbvio, a questão esquelética, ou seja, devolver o tamanho normal da parte esquelética, nomeadamente do alargar, mas é também importante devolver a posição correta dos dentes, porque senão, mesmo que exista potencial genético de crescimento do maxilar inferior, ele não vai crescer porque ele está bloqueado e não consegue. Ou seja, nós nessas idades temos é que desbloquear e não alinhar, ou seja, eu não estou preocupado se o seu filho com 8 anos tem os dentes desalinhados. Isso pode ser uma consequência de um problema que existe subjacente, mas a minha preocupação não é alinhar-lhe os dentes. A minha preocupação é devolver condições para haver desenvolvimento normal. Seja essas condições, alargar o céu da boca, porque o céu da boca também aperta o maxilar inferior e não deixa que o maxilar inferior consiga correr para a frente, ou seja, quase sempre nestas situações nós temos primeiro que alargar o céu da boca para que o maxilar de baixo tenha liberdade e depois temos que desbloquear a inclinação destes dentes e puxar os dentes de baixo da frente mais para baixo para existir espaço para ele poder crescer. Agora, fazendo isto não quer dizer que eu vou conseguir que o seu filho tenha um queixo normal. Eu vou-lhe dar as condições ambientais para que ele possa crescer. Se ele tiver esse potencial, nós vamos expressá-lo e tentar maximizá-lo para ele crescer o máximo que poderá vir a conseguir crescer em termos genéticos. Mas se nós não fizermos nada, é certo que ele não vai crescer, mesmo que tenha o maior potencial de todos. Ou seja, ele até pode ter tendência a ter o pai até pode ter o queixo aqui. Se estiver bloqueado, ela não vai conseguir crescer. Então, agora, óbvio que nem todo este processo, a parte tem que entrar também a outra parte, a respiração, porque se eu posso fazer tudo isto, ou seja, eu corrigi a forma das coisas, mas se a função continua a ficar deficiente,
vai tudo recidivar e tudo voltar ao que era. E se nós procurarmos estabilidade, e para mim um tratamento só tem sucesso quando eu olho para eles passados 5, 6, 10 anos, estou agora a começar a olhar para os mais antigos, não é? Mas eu costumo dizer isso, que é assim, eu ainda não sei se o que eu fiz ontem se foi bem feito, só vou saber daqui a uns tempos. Por isso é que eu, quando olho para colegas mais velhos, sou muito crítico quando eles mostram resultados de espaços de tempo curtos, porque um colega mais velho tem a obrigação ética e moral de mostrar um caso com seguimento longo, porque tem anos de experiência e de carreira para poder mostrá-los. E é por isso que eu louvo, por exemplo, alguns colegas que mostram casos com 30 anos de estabilidade. Sim, isso para mim é que é sucesso. E errar é humano, e nós todos para atingir, ou para irmos atingindo, já erramos também. Vamos aprender. Não é? É Claro. isso, faz parte. E às vezes pensamos assim, olha, que disparate que eu fiz ali, que até podia ter completamente. feito melhor. Opa, mas isso é que crescemos, não é? Agora, temos de ter uma posição crítica, autocrítica, e dizer assim, até a mesma coisa nas frenectomias. Nós, se calhar, eu digo isto há 2, 3 anos, nós não fazíamos uma intervenção 72 horas ou 48, 72 pós-frenectomia. Isto é uma coisa muito recente, que temos percebido que tem um impacto gigante e que faz total diferença na língua daquela criança. E eu não avanço para esse procedimento se não tiver uma terapeuta da fala por trás Já- para fazer esse trabalho, porque senão não faz sentido. O que eu estou a querer dizer é que o sucesso do tratamento quase nunca depende só de um profissional. Não. E para além da questão dos vários profissionais, mesmo que tudo seja feito de forma correta, existe ainda uma pequena probabilidade de existir ali limitações naquele caso. Agora, essa probabilidade vai ser muito mais baixa do que se isso não for feito. E com tudo isso que disseste, ressalva ainda mais a importância do acompanhamento precoce. Quanto mais cedo nós apanharmos os casos, mais fácil é, seja um queixinho recuado, seja o queixo avançado, uma classe 2, uma classe 3, quanto mais cedo nós apanharmos a criança para o crescimento, melhor. Porque esta situação, principalmente nas classes 2, eu tenho recebido muitas crianças que já estão a ser seguidas num otorrino, só que o otorrino, como não tem tanto esta visão do desenvolvimento ósseo dos maxilares, vai adiando e gerindo a questão respiratória sem olhar para esse ponto de vista. Óbvio que eu estou a É isso. generalizar. Já conseguimos alguns, ter. já. E acho que, não generalizando, mas há colegas que já conseguem olhar e dizer: ui, está a respirar pela boca, tem que ir para a terapia da fala. E os pais até ficam assim, gabinetes. Oh, doutor, Mas ele terapia sabe da fala? Ele fala bem, vai para lá fazer o quê? E ele disse, não, olha, ele vai trabalhar músculos. E eu até costumo dizer em brincadeira, olha, isto é uma ginástica para a cara. Aquilo que nós vamos fazer à fisioterapia ao nosso corpo, a terapia da fala é uma ginástica. E os pais depois percebem isto, nós até mostramos nos vídeos. Agora, o pai precisa estar informado. Se o pai não perceber, se ele lhe disser assim, olha, tem que ir à terapia da fala, ele vai dizer, vou nada, então ele fala tão bem. Até temos avós que às vezes dizem isso. Ou, é tão pequenino para ir ao dentista, ele já vai ao dentista, coitadinho. Ou, ele fala tão bem, que vai para a terapia da fala. Eu tenho avós que dizem isto. E depois isto... Vocês deviam mudar de nome de profissão. Olha, Adaptar para outra... em alguns Como sítios... no Brasil é fonoaudiólogo. Mas eles aí são audiologistas. Eu sei, mas desmistificava um alguns bocadinho. locais já têm terapia da fala / terapia miofuncional. Claro. E acho que já começa a entrar nisso. Mas acho que também os pais começam a aceitar mais isso. E os próprios colegas desmistificam logo. Olha, é terapia da fala, mas não é para trabalhar a fala, já antecipo. Claro, sim, claro, tem que ser. Acho que tem corrido. Tem que ser, porque senão do outro lado vão estranhar, vão sair, vão estranhar e não vão dar seguimento. Mas nesta questão dos otorrinos adiarem, eu acho que é muito porque lá está, porque ainda estão nessa abordagem dentro da média, do género, se tiver algum problema esquelético pode resolver. Só que, como estamos a ver casos que saem fora da média, e aos 11, 12 anos pode ser tarde, se ele for deixando aquela respiração não estar otimizada, isso vai ter consequências esqueléticas e musculares, como é óbvio. E o que é que ele pode estar de forma inconsciente a condenar aquela criança? Se realmente for considerável essa discrepância esquelética que já se está a desenvolver, pode estar a condená-la a que ela seja operada, porque se eu apanho aquela criança aos 13 anos, por exemplo,
Por exemplo, uma menina aos 13 anos já está luz vermelha a apitar de que já não vai dar para desenvolver Às massa vezes, inferior. nós é que levantamos essas questões aos 13. Porque até agora, naquele percurso, ninguém levantou aos pais. E depois é os outros 500, não é? E acho que tenho assistido cada vez mais, e não sei se isto acontece, que até da otorrina até está tudo bem, mas miúdos com hipertrofia de cornetos, com uma grande tendência alérgica, e nós até perguntamos aos pais, espirra, não. E em consulta quase que dizem isto de forma taxativa. Não, alérgico, nada, não tem nada. E nós vamos fazer estudo e pedimos consulta de alergologia, porque em otorrino deu-nos a hipertrofia dos cornetos. E pá, olha, ainda ontem me aconteceu, uma mãe cruzou-me à saída e ela dizia, olha, ele tem tantas alergias, olha, mas um grau que eu até fico. Eu nunca imaginava isso. Opa, e é aquela coisa que acho também, os miúdos estão mais dispostos para as alergias, para as peles atópicas, opa, depois é um bolo. Achas que essa questão das alergias pode ter a ver com níveis de poluição das cidades e tudo mais? Opa, eu acho ou achas que é falta de contacto, simplesmente? Eu acho que é um bolo. Ou seja, nós cada vez temos mais os nossos filhos em bolha. Os nossos filhos não vão à rua, necessariamente, ou quando vão ao parque, mas um parque que é muito limpo, entre aspas, não é? E é uma coisa que eu me deparo muito na seletividade alimentar é: mãe, traga a sopa para a consulta. Então o menino senta-se na cadeira, estamos a tentar o treino de sopa, mal suja o lábio, Logo. vamos limpar. Eu falo isto na introdução alimentar da minha filha. A minha mãe fazia isso, a minha filha disse, parou, só se limpa no final. Porque a minha mãe me dizia, ai coitadinha, vai já sujar a roupa. E já estava a limpar. Pá, isto não dessensibiliza. E acho que nós também estamos numa sociedade mais limpinha. Uma poluição gigante, que nós nem nos apercebemos e vemos isso pelas poeiras, quando vêm as poeiras da África. Ou, por exemplo, este ano apareceram nível de casos de erupções cutâneas gigantes em miúdos, normativos, sem pele atópica, que nada... Pá, é a galinha e o ovo, não é? O ovo e a galinha. É isso. Agora, é um equilíbrio. Não vamos deixar sujar? Vamos. Vamos ir deixá-los apanhar folhas com as mãos? Vamos. Vamos sujar a cara? Vamos. Limpamos. Vai, mete na banheira e limpa. Estamos a ficar sem tempo, então eu vou introduzir aqui assim uma coisa mais de perspectiva futura e tudo mais, que é, tu achas que a sociedade, nós como profissionais, vamos conseguir, óbvio que as consequências, a causa disto tudo parece-me que está, como já falámos, nesta questão alimentar, principalmente quase sempre começa aí, nessa questão alimentar, da falta de desenvolvimento dos maxilares, etc, etc, depois vem a bola de neve toda atrás. Tu achas que a sociedade moderna vai conseguir virar isto? Tu assistes, vocês as duas assistem a que a sociedade moderna tenha capacidade de parar, ponderar, tentar alterar esta Eu genuinamente tendência? acho que temos equipas cada vez mais formadas para orientar. Mas temos uma questão que eu acho que são as redes sociais, que são usadas para o bem e para o mal. E muitas vezes têm informação enganadora ou informação que não é verídica. E os pais, como passam muito tempo nas redes sociais, acabam por absorver. Eu acho que estamos a caminhar para uma sociedade menos racional, que pensa menos sobre as coisas e muito autodidata. Eu vou estudar, eu vou tentar perceber. E se correr mal, vou ao profissional. Doutor Google, assim, Sim. palavras. Agora, acho que é de extremos. Acho que temos pais impecáveis, que chegam, nós orientamos, cumprem, preocupados. Acho que temos pais que acham que isto é moda, que interessa encaminhar uns para os outros, porque até em termos de faturação vão faturar mais. Acho que realmente estamos de extremos. Acho que temos também pais informados que procuram e que cumprem. Não te consigo dar Mas nem era tanto aí que era a questão era mais abrangente, do género. No passado, antes de se começarem a cozinhar os alimentos, nós tínhamos todos os terceiros molares em boca. Não é? Passado estes milhares de anos, o ser humano, não é, por seleção genética, foram os mais adaptados, não é? Ou seja, acabam por o terceiro molar ou já nem existe, há quem já não os tenha, ou a maioria deles não tem espaço para nascer, já nem nasce e nós vamos lá extraí-los. E
não poderá vir a ser o segundo molar a desaparecer e, ou seja, o ser humano adapta-se à dieta Eu acho que em vez de ser a dieta a adaptar-se ao ser humano? Eu acho que caminhamos para uma tendência, uma dieta mais passada. E até que temos as grandes superfícies comerciais a contribuir para isso. E é muito mais fácil eu dar uma frutinha do que descascar uma maçã. Pronto, é mais autónomo, ele bebe, ele gosta, é rápido, para o miúdo não há esforço, então está tudo bem. Nós estamos bem em casa, está tranquilidade. Mas acho que também começamos a ter profissionais a dizer, atenção, ele tem que mastigar. E o nível de miúdos a não mastigar, eu posso dizer por experiência que quase triplicou dos que eu recebo. Eles não mastigam e muitos miúdos de 4 anos que amassam o pão e engolem inteiro. Eu acho que há neste momento uma hiperproteção, se calhar, e ao mesmo tempo acho que não há tempo. Muitos pais, não digo todos, obviamente, mas muitos pais não têm tempo. E para aproveitar para brincar, para estar algum tempo, fazem as refeições, tudo muito rápido, tudo muito prático, porque não há tempo. Há os trabalhos, há tudo, e é uma sociedade muito, muito rápida, que tudo acontece muito rápido. Eu acho, porque fala-se disto num timeline de milhares de anos, desta questão da adaptação da dentição para do ser humano. Mas, na verdade, eu tenho apanhado muitos casos, desde que faço essa tal análise em 3 dimensões, em que o segundo molar, já basicamente a maioria deles, eu diria que a maioria não, mas 40% das crianças já não cabe o segundo molar, só que ele acaba por caber, porque toda a dentição da criança inferior, principalmente o inferior, inclina para a frente. Ou seja, e depois começam a aparecer aqueles apinhamentos nos incisivos que geralmente dizem, o siso a querer nascer. Não, é porque toda a dentição da criança está inclinada neste sentido. Ou seja, ao longo da vida, a força que está a ser exercida não é uma força assim, é uma força assim. Então isso faz sempre uma pressão neste sentido constante ao longo da vida, que acaba por se repercutir, obviamente, na frente com apinhamento ou projeção. Quando eu estou a planear, olhando para o TAC, se eu simular a colocação desse segundo molar na sua posição vertical, ele entra dentro do ramo mandibular. Ou seja, eu hoje em dia prefiro tirar um segundo molar do que tirar pré-molares. Às vezes temos de extrair dentes para caberem todos os dentes, quando já existe essa questão esquelética estabelecida e que não temos volta a dar. E eu prefiro tirar o segundo molar, porque quando eu faço essa simulação, eu vejo que o segundo molar já não é um dente para aquela boca. Ainda existe muita controvérsia em relação a isso, mas eu acho que esta questão de a boca já se está a adaptar a isto, isto já está a acontecer, só que acaba por estar mascarado, porque a análise que se faz não é profunda o suficiente e porque no passado se difundiu esta questão de tirar pré-molares, então o segundo molar acabava sempre por poder aparecer ali. Eu acho que isso vai bater aquilo que, com a pandemia Covid-19, muitos miúdos ficaram a falar pior. E muitos pais associam de, ele é um menino Covid, ele é um menino que está a falar mal. Não, eu acho é que nós estamos num bolo em que continua a repetir o mesmo. Comemos, mastigamos menos, respiramos mal e o Covid foi só uma altura que os pais se aperceberam mais, porque tiveram mais tempo, de como é que são os filhos. É uma boa observação. É verdade. Tivemos mais tempo. E os miúdos, por exemplo, nessa altura apareceram muitos miúdos, que é um tema totalmente diferente, com dificuldades de aprendizagem. Os miúdos sempre as tiveram, só que os pais começaram a estar lado a lado a fazer os trabalhos de casa com eles, que estavam no centro de estudos, e dizer, ele dá tantos erros no segundo ano, eu sou agora que me apercebi. E houve o boom. E depois dizem assim, pós-Covid, há muitos meninos na terapia da fala. Não, sempre houve, e está a haver mais, e acho que a tendência é para crescer, porque realmente há várias variáveis que não estão controladas. Perfeito. Assim, acho que estamos a ficar sem tempo. Portanto, acho que ficámos por aqui. Óbvio que ainda tínhamos pano para mangas. Cada um dos pequenos assuntos que fomos falando davam quase para falar 1 hora cada um deles. Mas acho que fomos abrangendo mais ou menos os pontos essenciais. Espero que o pessoal possa aprender um bocadinho ao ver. Portanto, resta-me agradecer à Bárbara e à Catarina. Obrigada.